Bom dia a todos brasileiros, a todas as pessoas de todas as nações que estão buscando a face de Deus. Como eu já falei nos vídeos anteriores, esta oração é 5 horas da manhã. Esta oração não é live. Você coloca seu celular para despertar e você ora aí na sua cidade, no seu país. Amados, buscar a presença de Deus, pedir a direção de Deus, para que Deus venha abençoar a nossa nação e o nosso mundo. É o que de mais precioso nós precisamos fazer. E nós estamos unidos, todas as igrejas do Brasil e do mundo, todos os países, independente da tua igreja. Nós estamos numa convocação geral de orar, fazendo vigílias nas igrejas, vigílias nas praças, vigílias nas praias, orando 24 horas. Não importa a sua igreja. Nós estamos aqui buscando as bênçãos de Deus para o nosso país, para o nosso mundo. E veja bem, amados, nós estamos meditando na história de José. A história de José acontece em Gênesis. Em Gênesis. Você vai encontrar em Gênesis a história do pai de José, desde antes de José nascer. Você vai encontrar a história de Jacó, que teve o nome transformado em Israel. E Jacó também era a própria bênção. Jacó era a bênção na casa do sogro. Era tão abençoado que o sogro não queria deixar ele embora de jeito nenhum. Para ele ir embora, ele teve que sair fugido. O sogro não queria deixar, porque o sogro sabia que a bênção estava na vida de Jacó, que é o pai de José. E Jacó teve o nome mudado de Jacó para Israel. Oh, glórias, né? E a mesma trajetória continua na vida do filho, na vida de José. José era a própria bênção. E eu quero dizer para você que você é a própria bênção. Não importam as lutas que você esteja enfrentando, as perseguições que você esteja enfrentando, as calúnias que você esteja enfrentando, as prisões que você enfrentou ou esteja enfrentando. Eu quero que você saiba que Deus está aí com você. Não temas, porque Deus vai te dar a vitória. Porque quanto maior a luta, maior é a vitória. Creia, confia no Senhor, porque Deus está vendo. Deus viu quando José foi perseguido pelos irmãos, foi jogado no poço, foi vendido como escravo. Mas mesmo como escravo, ele se tornou o dono da casa de Potifar, né? Porque Potifar colocou tudo na mão de José para José administrar. Porque José tinha Deus em seu coração, na sua mente. José honrava Deus e José honrava Deus nas palavras e nas atitudes. José era um homem de confiança de Potifar. Mesmo sendo caluniado, injustiçado pela mulher de Potifar, porque ele não quis se deitar com ela e ela caluniou ele e prendeu ele injustamente. Mas mesmo na prisão, ele também era a própria bênção. A prisão era abençoada e ele passou a ser o chefe lá da prisão. Porque aonde você for, onde você colocar a sua mão, onde você colocar a planta dos pés, Deus vai abençoar. Não importa onde que você esteja, Deus vai te honrar. E quando ele saiu da prisão, ele foi ser o governador, né? Foi nomeado governador. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Ele não era só o governador. Porque o rei tirou o anel do próprio dedo, né, e colocou na mão de José. Colocou o anel do rei na mão de José. E aquele anel, só quem usava era o rei. Porque aquele anel tinha um carimbo para assinar os decretos, né? E aquele carimbo estava na mão de José. José fazia o papel de rei. Quando as pessoas iam falar com o rei falava, fala com José. O que José decidir está decidido.
José não era o rei, mas ele tinha a função de um rei, né? O rei falava, fala com José. Sabe por que o rei falava isso? Porque o rei viu a bênção de Deus na vida de José também. O rei viu que o José tinha o Espírito de Deus, então podia confiar em José. E é por isso que nós estamos orando, para que no dia 4 de outubro, no domingo de 2026, nós tenhamos um presidente da República que tenha um caráter de José, que tenha o Espírito Santo de Deus, que nós possamos confiar nele, que nós possamos dormir tranquilo, sabendo que o dinheiro do nosso país está sendo aplicado na saúde, está sendo aplicado para cuidar dos velhinhos, está sendo aplicado nas escolas, nos hospitais, está sendo aplicado, sabe, né, no agronegócio. Por quê? Porque quem alimenta o nosso país é os agro. Se você tem uma comida no seu prato hoje, é porque lá na fazenda alguém trabalhou. Lá na fazenda alguém plantou. Então essas pessoas têm que ser bem cuidadas. Os caminhoneiros, que são a veia do nosso Brasil, têm que ser bem cuidados. As autoridades do nosso país têm que ser bem cuidadas. Tem que ter funcionários nos fóruns, né? Tem que ter os juízes, os promotores, os advogados, os defensores públicos, né? Os funcionários públicos que trabalham nos fóruns, todos têm que ser amados e respeitados, porque estão ali para defender os nossos direitos, está ali para que a Constituição do nosso país seja aplicada e tenha um governo, né, que vai amar essas autoridades, que vai cuidar bem dessas autoridades, da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, das polícias metropolitanas. Eles têm que ter condições para trabalhar, tem que ter veículos bons, tem que ter um armamento bom, tem que ter um cuidado especial com essas pessoas que cuidam e defendem as pessoas mais fracas que não podem se defender. E eu amo essas autoridades, gente. Tem que ter mais fórum, tem que ter mais presídios, tem que ter mais carros de últimas gerações, né? Armamentos de últimas gerações para as polícias. Tem que ter um salário digno para as polícias, porque elas dão a vida por nós. Eu tenho acompanhado, até me emociona um pouco, eu tenho acompanhado muitos que dão a vida por nós, né? Entre eles o Felipe, né? Que deu a vida para defender o povo brasileiro. Então essas pessoas têm que ter reconhecimento, tem que ter reconhecimento. E todas as pessoas, um bom presidente, ele conhece o semblante do povo. Ele sabe quando que o povo está sofrendo. José conhecia o semblante do povo. José conhecia quando alguém estava triste ou feliz. Então, o nosso presidente vai ter o Espírito Santo, vai ter o amor de Deus no coração, vai cuidar bem do povo, vai defender as mulheres, defender os homens, né? Defender as famílias, defender os bebês nos úteros. Vai cuidar bem, vai ter maternidade de primeira geração, médicos remunerados, que eu amo também a parte médica, porque quando você precisa, você vai lá e é muito bem atendido pelos médicos, pelos enfermeiros. Eu sou muito bem atendida pelos médicos, pelos enfermeiros, né, pelos hospitais, diretores, né? Nossa, eu sou muito amada nessa área, então assim, eu agradeço muito a Deus por eles, porque eles cuidam da gente com tanto amor, com tanto carinho. Você chega lá morrendo de dor e você sai de lá sorrindo. É ou não é? Então, os médicos têm que ter um bom salário. Os médicos têm que ter um reconhecimento disso.
os bons médicos, os médicos que amam a profissão, tem que ter o reconhecimento, né? Tem que ter um salário bom. O nosso presidente, ele vai cuidar bem da nossa nação, vai cuidar bem dos portadores de deficiência, vai cuidar bem das pessoas que precisam de um amparo, as mulheres que precisam serem protegidas. O bom presidente faz isso. E é por isso que nós estamos aqui diante do Deus de Israel, buscando esse homem que Deus conhece, Deus sabe quem ele é. Amados, nós amamos a Deus e queremos Deus em nossos corações. O povo ama a Deus e qual que é o seu braço direito, né? As pessoas, Deus fala, estarás à direita de mim, né? Então, pensa bem na hora de você votar. Porque Deus, Ele vai te levar lá na urna, Deus vai te cuidar, Deus vai te proteger, Deus vai te levar lá na urna. E você vai escolher o nosso presidente. O seu voto é muito importante. Não venda seu voto. Não se corrompa, não se coligue com o mal. Porque Deus vai honrar a nossa nação. Porque o nosso presidente da República, os nossos senadores, nossos governadores, nossos deputados estadual, nosso deputado federal, que nós vamos escolher dia 4 de outubro, eles vão ser a verdadeira bênção. Aonde eles colocar a mão e a planta dos pés, eles vão abençoar o nosso país. Porque vão ter a bênção de Deus. O nosso país vai ser abençoado por Deus. Oh, glórias, né? E vamos orar? Querido e amado Deus, querido Deus de Israel, querido nosso Senhor Jesus Cristo, nós intercedemos agora pelo nosso país Brasil e por todas as nações. Pedimos uma proteção especial lá nos Estados Unidos para Donald Trump. Pedimos, meu Pai, que o Senhor venha proteger todas as autoridades dos nossos países. Ô Senhor, guarda, livra, proteja, toma em tuas mãos poderosas, porque nós estamos aqui diante da tua santa e gloriosa presença. Porque nós sabemos que o Senhor coloca autoridade, que o Senhor tira a autoridade a hora que o Senhor quer. E nós pedimos que o Senhor venha colocar uma autoridade no nosso Brasil como José, que vai cuidar bem das pessoas, que vai ter temor ao Senhor, que vai obedecer a tua palavra e que nós podemos confiar nele, porque é o Senhor que vai estar administrando a nossa nação, abençoando o campo e a cidade. E mais uma vez, nós colocamos o dia 4 de outubro, domingo de 2026, as urnas, o povo brasileiro de todas as nações que estão orando em tuas mãos poderosas, para o Senhor guardar, livrar e proteger. Todas as pessoas que estão orando, Senhor, guarda eles, guarda a família deles, os amigos, os vizinhos, em tuas mãos poderosas, livra de todo o mal, acampa teu exército de anjo em volta de cada candidato que está buscando a tua presença, que vai mudar o nosso Brasil, os nossos países, o nosso mundo. Em nome de Jesus, guarda, livra, proteja-os, em nome de Jesus, e fortalece o teu povo na tua presença. Livra-nos do homem mau, da mulher mau, livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus, dê a vitória para o teu povo. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Receba aí a vitória de Deus, porque é de Deus que vem o nosso socorro, é de Deus que vem a nossa força, é de Deus que vai vir as nossas autoridades. Amém?